Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET 2 de Química do primeiro ano. Vamos lá? Veja os esquemas a seguir. Nós temos 3 situações para nós classificarmos em se há transformação em um fenômeno físico ou químico. 1. A água está passando por uma transformação através de uma corrente elétrica e está formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Nesse caso, podemos determinar que há um fenômeno químico. Por quê? Porque a água, só a água pura, ela é uma simples substância. Quando ela é submetida a uma corrente elétrica, vai formar gás hidrogênio e gás oxigênio. O gás hidrogênio e o gás oxigênio não tem como esses gases a retornar a ser água novamente. Quando essas substâncias não voltam a ser o que era antes, podemos falar que houve um fenômeno químico ou uma transformação química. Sistema 2. Nós temos gelo, está submetido a uma fonte de calor e ele está formando água. Então o gelo, quando a temperatura aumenta, ou seja, o calor, o gelo passa a ser água. Então a água, se eu quiser, eu posso transformar a água em gelo novamente. Basta eu diminuir a temperatura da água, que esta água vai formar o gelo novamente. Nesse caso, temos um fenômeno físico. Sistema 3. Água oxigenada. A luz está emitindo os raios solares para essa água oxigenada e está formando água e gás oxigênio. Lembrando que sempre que tem essa setinha, significa que houve uma reação química. Essa setinha significa transformação. Então a água oxigenada, com o efeito da luz, ela transforma água e gás oxigênio. Água e gás oxigênio são substâncias totalmente diferentes da água oxigenada. E essa reação química foi capaz através da luz. Então, nesse caso, temos um processo químico, ou seja, houve uma reação química e, nesse caso, chamamos de fenômeno químico ou reação química. Questão 2. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Produção de plásticos a partir do petróleo. Vemos que aqui acontece um fenômeno químico, porque para fabricar o plástico precisa do petróleo. E esse plástico ele não consegue retornar a ser petróleo. Se não consegue voltar a ser o que era antes, então podemos determinar que houve uma transformação química ou um fenômeno químico. Lembrando que se cada situação que acontecer passar pelos estados físicos da matéria, não acontecerá fenômeno químico, e sim fenômeno físico. Quando falar que houve ebulição, que houve calefação, que houve solidificação, que passou do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou vice-versa, sempre vai ser fenômeno físico, porque ele só está mudando a forma, está mudando o estado físico. Mas nesse caso aqui temos sim um fenômeno químico. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Vemos um fenômeno físico, porque os fios de cobre, ele continua sendo cobre, está mudando apenas o formato.
Os fios eu posso derreter esses fios e fazer esses fios virar novamente uma barra de cobre. Fabricação de coalhada a partir do leite. A coalhada, ela não volta a ser leite novamente. Então houve um fenômeno químico. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Nesse caso aqui, é um fenômeno físico, porque o açúcar e o sal de cozinha, quando coloca e agitado em uma quantidade de água, ele está dissolvido na água. Então ele está presente na água. Então se eu fazer um dos métodos de separação de mistura, eu consigo tirar esse sal e essa água. E esse sal, eu consigo separar essas três substâncias. Então isso aí continua sendo fenômeno físico. Produção da gasolina a partir do petróleo. A gasolina é separada dos outros componentes do petróleo através da destilação fracionada, sem que haja alteração na sua constituição. Continua sendo um fenômeno físico, porque a gasolina ela acontece por um fracionamento, acontece uma destilação fracionada para poder separar a gasolina dos demais constituintes do petróleo. Prego enferrujado. O prego enferrujado, ele fica exposto ao meio ambiente e ali vai juntando ferro com o gás oxigênio do ar, presente no ar ou presente na água, ali vai criar o óxido de ferro, que é a ferrugem. Essa casquinha que fica em volta do prego, ele não volta a ser o metal ferro novamente. Então nesse caso, sim, é um fenômeno químico. A queima da gasolina. Quando há queima de combustível, há formação de outras substâncias, que é o gás carbônico, o monóxido de carbônico, vapor de água. E esses gases e esse vapor de água não volta a ser o combustível que era antes. Então, há uma evidência de um fenômeno químico. Fotossíntese realizada pelas plantas. Temos também um processo químico. É um fenômeno químico porque na realização da fotossíntese, ali está ocorrendo várias reações químicas. Decomposição da luz solar por um prisma, não ocorre fenômeno químico nenhum. Aí é apenas um fenômeno físico. O que acontece é que a luz branca do Sol apenas está atravessando o prisma, onde a pessoa vai verificar a luz colorida do outro lado. É um fenômeno físico e não químico. Questão 3. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então o evento que podemos notar é reflexo da luz. Em reflexo da luz, só da gente olhar o reflexo da luz é apenas um fenômeno físico, porque a gente só está vendo o reflexo da luz, não está ocorrendo reação química nenhuma. A próxima. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Chama da vela. Quando a chama da vela está acesa, percebemos que para a vela ficar acesa, ela está consumindo o gás oxigênio presente no ar. Então, logo percebemos que há uma transformação química, porque se não tiver o gás oxigênio, não tem como a vela entrar em combustão. Desolado observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Gelo derretendo, essa passagem aí
percebemos que é apenas um fenômeno físico, porque o gelo derretendo, ele está apenas passando do estado físico sólido para o estado físico líquido. Quando o gelo derreter, ele vai se tornar água. A água, se eu abaixar a temperatura da água, eu consigo fazer ela virar gelo novamente, que está no seu estado físico sólido. Então aí é um fenômeno físico. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Tesoura enferrujando. A tesoura é de metal. Suponhamos que essa tesoura seja de ferro. E ela está enferrujando, para enferrujar, ela tem que ter presença de gás oxigênio. Quando o ferro entra em contato com o gás oxigênio, seja com a umidade do ar, seja com um local úmido de água, ela vai criar essa ferrugem. E a ferrugem nada mais do que óxido de ferro. Esse óxido de ferro não volta a ser ferro novamente. Então temos aí uma transformação química. Então ocorre transformação química apenas na 2 e na 4. Alternativa correta, letra D. As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Digestão de um alimento é um fenômeno físico? Percebemos que toda vez que vamos fazer a digestão de um alimento, percebemos que esse alimento ele vai passar por diversas reações no nosso organismo. E essas reações, percebemos que esse alimento ele não vai finalizar da forma que ele entrou no nosso organismo. Então temos a evidência de um fenômeno químico. Logo então, esta afirmativa é falsa. Água oxigenada. Quando passa por uma luz, ela vai formar água mais oxigênio gasoso. E é uma reação química. Nesse caso está correta. Porque a água oxigenada, se deixar ela exposta à luz, ela vai formar água mais gás oxigênio, que é o oxigênio gasoso. E aí sim é uma reação química. Essa afirmativa está correta, ela é verdadeira. 4. Queima de fogos de artifício é um fenômeno físico? Toda vez que fala queima, a gente já se tira logo que houve reação química. Então, queimou os fogos de artifício. Toda vez que queima, houve combustão. Então, essa afirmativa está errada. Ela é falsa, porque houve uma queima. Tudo que há uma queima, houve uma formação de uma nova substância. Transformação do gelo em água. É um fenômeno físico? Verdadeiro. Porque o gelo, quando aumenta a temperatura do gelo, ele passa a ser água, no estado físico líquido. Se eu diminuir a temperatura da água, ela vai a ser gelo novamente, vai transformar em gelo novamente. Então, é apenas a passagem de um estado físico da matéria. Fenômeno físico. Verdadeiro. Sublimação do iodo sólido. Reação química. Sublimação é a passagem do estado físico sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, ou vice-versa. Então, quando eu tenho qualquer situação em que está envolvida os estados físicos da matéria, ali está ocorrendo apenas um fenômeno físico e não reação química ou fenômeno químico. Essa afirmativa está errada, é falsa. Como pede para fazer a soma das verdadeiras, a verdadeira é a 2 e a 8. Somando 2 mais 8, então a soma vai ser 10. 5.
A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite a evaporação de um ou mais de seus componentes. Vejamos, quando falamos a evaporação, eu estou falando da passagem do estado físico líquido para o gasoso. Então, é um fenômeno físico. 2. A decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. Quando fala que houve uma decomposição e que a quantidade de composto houve uma diminuição, então eu estou querendo dizer que houve uma alteração na matéria. Então a 1 no caso vai ser um fenômeno físico, porque é evaporação, físico, e a 2 aí, ó, decomposição, está falando que diminuiu a quantidade. Toda vez que se diminuiu a quantidade aí do reagente, lá no produto vai ter uma mudança, vai ter uma alteração. Então aí temos uma reação química. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Nesse caso, vai ser uma reação química também. Uma alteração química. Por quê? Se está falando que eu tenho uma substância e vai formar novas substâncias que poderão ser indesejáveis ou prejudiciais à saúde, então significa que antes da reação eu tinha uma substância e depois da reação eu vou ter substâncias diferentes daquela antes de reagir. Então, notamos também uma evidência de uma reação química. Nesse caso, a transformação que classifica aí como física, química e química é a letra B. Física, química e química. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.